Boa tarde, senhora presidenta do Instituto Laís, demais vereadores, vereadora Cidinha, população que nos acompanha aqui em seus lares, toda a imprensa. Primeiro eu quero agradecer ao presidente Marquinhos, porque as mães, do Caminhada com Jesus que estão aqui hoje, que ficou encaminhado, que fariam uso da tribuna no dia de hoje, acabou de ter despacho para utilizar esta tribuna, que é um espaço democrático aberto para toda a sociedade. Então, agradeço, porque até alguns instantes atrás, eu estava, inclusive, comunicando às mães que elas não poderiam utilizar da tribuna livre, porque não haveria o tipo de despacho. No entanto, elas vão fazer aqui as exposições daquilo que elas se sentem indignadas, a forma pelo qual o governo municipal fechou a unidade de educação infantil Caminhada com Jesus no Jacobussi. Eu, foi a penúltima sessão, denunciei na tribuna o fechamento daquela unidade. E na oportunidade, infelizmente, eu tive aqui durante a sessão a interpelação do vereador do meu partido, que disse que naquela oportunidade que estava ok, que nenhuma criança ficaria fora da escola, o período integral. Naquela oportunidade eu cheguei até a passar mal, porque duvidava da informação dada pelo nobre companheiro. No entanto, fui atrás, fui aos bairros, conversei com as mães, conversei com os professores, e a verdade é que este governo, a Secretaria de Educação, armou para fechar a Caminhada com Jesus. Quando as mães da região do bairro procuraram a creche Pedro Pucci, que fica na mesma calçada, para ver se tinha vaga, não tinha vaga. Quando eles ficaram sabendo, logo depois, os filhos das mães da Caminhada com Jesus foram transferidos. E alguns, porque aqui inclusive no plenário tem uma mãe mãe trabalhadora, que tinha filho em período integral na unidade de educação infantil Caminhada com Jesus, em período integral, foi transferido para Pedro Pucci e lá apenas por meio período. Eu estive lá, vi a mãe desesperada e vi que ela estava de fato procurando ajuda. E aí, companheiro, qualidade não se faz com prédio. Porque foi dito que as crianças seriam transferidas por um prédio de qualidade, que teria qualidade no atendimento. Em verdade, porque aquele prédio, Pedro Pucci, eu mesmo já estive presente na gestão do companheiro Barba, porque quando chovia, o problema de pombo, as crianças não tinham condição, porque a aula suspensa, porque descia a água pela laje e as crianças não tinham condição de ser atendidas adequadamente. Então isso não é qualidade. Não é qualidade. Tem outra questão, que é quando chove também, o esgoto transborda. O esgoto transborda e a areia fica contaminada. As mães que têm os filhos estão sendo caminhada para o Pedro Pucci, essas mães estão preocupadas. Por quê? A qualidade, por exemplo, do parquinho não é um dos mais adequados. E elas estão com razão para reclamar. Agora, porque é uma ou duas ou três ou quatro ou cinco, nós vamos fazer de conta que está tudo certo? Não. E não adianta
A gente na frente fazer de conta que nós estamos apoiando como por trás. Fica fazendo jogo. As mães foram humilhadas quando correram atrás dos seus direitos. Tem uma tal de Vera e uma tal de Tina, que eu quero inclusive descobrir qual a relação política que ela tem dentro dessa casa. Porque muitos cargos de confiança, muitas pessoas que têm nesse governo, têm relação política sim, e tem respaldo político sim. Eu quero saber para quem que inclusive essa Tina fez campanha na última eleição. Eu quero levantar. E eu quero saber qual a relação política. E eu me comprometi inclusive com as mães, porque elas foram humilhadas, foram chamadas de analfabetas, quando tentaram interpelar o prefeito e o seu secretariado. Foram chamadas, vocês são umas analfabetas, o que vocês querem? E aí nós, enquanto representantes da população, vamos tratar desses assuntos dessa forma? Aqui se dane, quer dizer, mais uma ou duas ou três crianças fora. E a gente vem com um discurso, eu vou lutar pela educação, eu vou fazer aquilo. E quando precisa, nesse caso, tem posicionamento claro. Tem que ter posicionamento claro. Não existe essa coisa, faz de conta. E eu não admito. O vereador Júlio César, me permita utilizar, sempre usa o atributo seguinte: eu estou vereador. Se eu não for um bom vereador, eu até dou com aquela relação lá do... a eleição está aí para alterar. E eu concordo que a eleição está aí para fazer essa alteração. Mas cabe a nós fazermos a nossa parte. A nossa parte. E aí eu não posso, de forma nenhuma, concordar. Hoje, eu tive a noção... Vai me conceder? Aqui tem uma moção, um requerimento de urgência, de apelo ao prefeito, para que nós pudéssemos reabrir. A surpresa que eu tive é que nós temos várias assinaturas, eu não passei, é claro, para todos os vereadores. Mas tem vereador de situação que assinou e tem vereador de oposição que não assinou. Que relação é essa? E aí, o secretário de governo se comprometeu com as mães, numa das reuniões, que não fecharia a caminhada com Jesus. Que não fecharia. Na reunião que teve lá na caminhada com Jesus. Só que passado isso, o que aconteceu? Não, vamos fechar sim. Nós vamos fechar sim. Então, eu estou indo nos bairros, lá na região, comecei a apurar, já tem mais de 10, já tem comigo, mais de 10 mães, que eu fui 2 dias apenas até hoje em alguns horários, mas tem mais de 10 mães que estão sem vaga nas escolas. Isso eu apurei. E eu estou indo lá, estou fazendo a discussão com a população, mas eu não quero e não vou admitir que nós possamos utilizar uma fragilidade, alguém que precisa da nossa atenção, do nosso apoio, ser utilizado dessa forma. Desculpa, mas não tinha outra forma desse vereador se posicionar a não ser essa. Porque quando eu fui no bairro, quando eu estive lá, eu percebi claramente, para quem está se matando, gente, encontrei uma avó lá, que a sua neta paga R$300, Dragato. R$300 para poder alguém olhar a sua filha para trabalhar.
Sabe, nós vamos permitir que o prefeito feche a unidade e, além do mais, demita quase 30 professores, porque é esse, né, quase 27, que foram contratados, e vamos estar sobrando. Essa é a forma de tratar a educação no nosso município? Essa é a forma correta? Não. Educação não pode ser só discurso. Não só discurso. No final do ano passado, suplementamos 5 milhões porque o prefeito não atingiu o limite por lei. Muito obrigado e até a próxima.